falar agora também não. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você está assistindo essa reunião. Seja muito bem-vindo a mais um encontro da Mentoria Apollo. Hoje a gente vai falar principalmente sobre o plano vendedora, como vender uma implementação comercial para os seus clientes, como abrir ali um braço de solução comercial para o teu cliente, diminuir teu churn, até porque se você trabalha com tráfego para negócio local, a maior parte dos churns são relacionados a problemas no comercial e também aumentar a LTV, porque se tu consegue gerar demanda e o teu time converte a demanda, é quase impossível de dar errado. Porque tu vai estar fazendo um bom trabalho no tráfego, tu vai estar fazendo um bom trabalho no comercial e a tua escala acaba sendo muito maior. Além de que tu vai conseguir também aumentar o teu ticket médio. Vou dar um exemplo prático. Uma cliente que a gente fechou, o plano vendedora tem um pouco mais de um mês. A gente fechou no ticket médio de 13 mil reais esse plano vendedora. E hoje a gente fez uma reunião porque ela estava insatisfeita com a antiga agência de tráfego e ela precisava de uma agência que fosse especialista no mercado de estética. O que a gente acabou fazendo? Eu fechei um contrato com ela de 2.500 para cuidar somente do tráfego. Ou seja, hoje ela está me pagando 3 mil, mais 2.500, 5.500, onde eu vou gerar a demanda para ela, vou converter a demanda e eu vou ter muito mais controle sobre o resultado que ela vai ter no final das contas, tá? Vou compartilhar a tela com vocês aqui agora, porque eu vou mostrar a vocês como contratar, como treinar um analista de CRM, que é a pessoa que vai ficar na frente ali do comercial dos clientes, a famosa vendedora. E eu vou ensinar também a vocês como vender esse serviço, como implementar dentro da agência de vocês, como entregar, e vocês também vão ter acesso, só quem é mentorado da Apollo vai ter acesso aqui a reuniões gravadas, reuniões de vendas gravadas do plano vendedora, acesso à nossa proposta comercial do plano vendedora, acesso à nossa call de onboard, fechei o contrato com o cliente, como é que vai ser essa call de onboard, a gente tem esse processo documentado e também como entregar um bom treinamento de vendas. A gente já tem aqui na Apollo um encontro só falando sobre como entregar um treinamento de vendas, mas eu vou acrescentar junto aqui para a gente deixar ainda mais completo esse nível de conteúdo. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui e vocês me confirmam se estão conseguindo ver minha tela. Fala, Dantas, beleza, irmão? Fala, gigante. E aí, meu irmão, como é que você tá? Bem demais, graças a Deus, e por aí. Correria, correria. Bora vender implementação comercial para essas óticas? Vambora. Tô aqui justamente para aprender isso aqui agora, meu irmão. Simbora. Estão conseguindo ver minha tela? Assim sim. Vamos lá. Em relação à contratação, como é que funciona, tá? Geralmente, tu vai contratar direto pelo LinkedIn. LinkedIn, ou tu pode divulgar no teu Instagram, Você não fica coçando não, né, pai? ou vocês podem também fazer o seguinte. Vocês podem procurar dentro do ciclo social de vocês, tá? No Instagram, vocês vão abrir vaga nos stories. Quem é mentorado da Apollo pode me marcar, me marca que eu reposto. E uma parte do meu público vai chegar ali para vocês, quem realmente está interessado. Ciclo social. Procurem pessoas dentro do ciclo social de vocês que tem perfil barra experiência de vendedor. Outro ponto. Que quer trabalhar de home office, até porque é uma vaga remota. E também querem crescer dentro de uma nova profissão digital. Essa é a contratação da vaga de analista de CRM, tá? Assim, analista de CRM é um termo muito grande, mas é a famosa vendedora. É só para gourmetizar e deixar mais caro. Perfeito. Vinícius, como é que você sabe que esses são os 3 melhores canais para contratar uma analista de CRM e uma vendedora? Hoje a gente está com 4 vendedores dentro do nosso time, dentro do nosso setor de analista de CRM. Desses 4, uma veio do LinkedIn, um veio do Instagram e 2 vieram do ciclo social, tá? Então, a gente sempre vai seguir aquela linha. A maior parte das empresas, elas contratam pelo perfil
técnico e demitem pelo perfil comportamental. Então, principalmente para esse setor, é muito mais vantagem tu pegar alguém que tem um perfil comportamental bom, que faça sentido com a tua cultura, com teus princípios, com teus valores, seja treinável e tenha essa vontade de fazer acontecer, de virar o jogo ali da vida dela, do que tu pegar alguém já pronto, que tenha muita experiência e que o perfil comportamental não é alinhado com a tua cultura. Então, para vocês fazerem dar certo, vocês têm que contratar pelo perfil comportamental, treina, mostra ali o passo a passo de como funcionam os processos e deixa ela trabalhar, deixa ela fazer o melhor dela seguindo os processos já validados. LinkedIn, tu vai abrir uma vaga. Eu tenho aqui, eu já cheguei até a mandar para o Davi, um descritivo de vaga do LinkedIn. Deixa eu ver se eu consigo mandar para vocês. Aqui, ó. Vou passar as atribuições e competência. Para vocês conseguirem ter uma ideia. Ó. Vamos lá. Atribuições. Entrar no WhatsApp de atendimento dos clientes e converter os leads em vendas. Fazer o acompanhamento do lead até a venda. Analisar os atendimentos e propor feedbacks constantes. Participar de reuniões com os clientes, que é aquela reunião ali de onboarding, um treinamento de vendas. Preencher planilha de leads, que é uma planilha que a gente usa hoje para fazer o acompanhamento dos leads que chegam no WhatsApp. Que é basicamente aquela planilha que vocês mandam para o cliente de vocês preencherem e os clientes nunca preenchem. Essa vendedora, ela preenche. E todo santo dia. Vamos lá. Competências comportamentais para vocês se balizarem. Habilidade para comunicar-se de maneira clara e concisa, tanto por escrito quanto verbalmente. Ser boa em comunicação. Se ela for uma pessoa introvertida, uma pessoa travada, não vai servir. Capacidade de transmitir informação de forma compreensível para diferentes públicos. Isso é um perfil de vendedora. Foco no cliente, na satisfação do cliente. Capacidade de entender as necessidades do cliente e fornecer soluções eficazes. Colaboração eficaz com colegas de equipe e disposição para compartilhar conhecimento e aprender com os outros, tá? Vocês podem usar isso como descritivo da vaga, tanto para o LinkedIn quanto para abrir ali a vaga nos stories. Em relação à contratação, basicamente isso. A gente tem uma aula aqui na Apollo só falando sobre o passo a passo ali de como você fazer o processo seletivo, o processo de contratação. Então, para ir mais a fundo nesse tópico, assistam a aula sobre contratação dentro da área de membros. O conteúdo de hoje vai ser bem objetivo e prático. Perfeito, vamos lá. Em relação à contratação, alguma dúvida? Vou avançar para o próximo tópico. Tudo certo aí? Não. Tudo de boa aqui, mano. Perfeito. Rapaziada, vamos lá. Em relação a treinamento, como é que vocês vão seguir em relação a treinamento, tá? Primeiro ponto. Obrigatório. Isso daqui. Metodologia comercial validada. Você não vai falar para a vendedora, chegou tal cliente e você se vira para vender. Não, vocês já precisam ter uma metodologia de vendas validada. Como assim uma metodologia de vendas validada? Quando tu vai dar um treinamento de vendas para o comercial do teu cliente, tu tem ali os scripts que você trabalha, as dicas de atendimento, enfim. Você já tem uma metodologia ali de apresentação que tu passa quando vai entregar um treinamento de vendas. Então, para a tua vendedora, a mesma coisa. Tu vai mostrar para ela como é que funciona a metodologia de venda de vocês. Principalmente vocês que trabalham de forma mais nichada, vocês sabem como comunicar com o lead, qual script seguir, como fazer follow-up, o que mandar nos follow-ups, dicas ali de como ter um atendimento de alta conversão, enfim. Tudo isso tem que estar dentro de um material. O que eu tenho aqui é para estética. Vocês precisam ter para o nicho de vocês. Inclusive, tem na aula do treinamento de vendas, todo o treinamento ali que a Vitória passa para o nossos clientes, para o comercial dos nossos clientes. Então, vocês assistem aquela aula de novo. Eu vou até botar aqui, ó. Assistir a aula de como entregar um treinamento de vendas. E vocês vão criar a própria metodologia comercial de vocês. Script, follow-up, dicas de comercial e por aí vai. Então, esse material, depois de criado,
vocês vão passar para a vendedora. Isso, beleza, contratei uma vendedora. Agora, como é que eu vou treinar ela? Tu vai passar qual que é o manual de cultura. Então, além da metodologia comercial validada que tu vai ensinar para ela, vocês precisam explicar para ela sobre a cultura da empresa. Vinícius, como assim explicar sobre a cultura da empresa? Vocês têm que falar quais são os princípios da empresa de vocês, quais são os valores, qual que é o plano de crescimento que vocês têm, qual que é a jornada de crescimento da analista de CRM dentro da operação de vocês. E nessa aula de contratação eu falo para vocês sobre o plano de remuneração. Eu vou até passar aqui para vocês, porque já complementa também esse material. Como é que vocês vão apresentar um plano de crescimento para a vendedora, tá? Isso daí é muito importante. A gente divide hoje em 3 níveis, tá? Analista de CRM. Eu tenho a analista de CRM júnior, pleno e sênior. Deixa eu ver se eu consigo já passar aqui para vocês. Vamos lá. Vou acrescentar aqui sobre o plano de crescimento. É bem parecido com a questão de um closer, tá? Só que a dinâmica é diferente. Ela não vai fazer reunião de vendas, ela vai vender ali direto pelo WhatsApp. A gente tem 3 níveis aqui. Analista de CRM júnior. Analista de CRM pleno. E analista de CRM sênior. Salário base, 2.000. 2.000 ela vai pegar até 4 projetos. Imagina o seguinte. Hoje, por exemplo, a gente, quando começou a testar, em dezembro, a gente estava cobrando R$1.500. Hoje a gente está cobrando no mínimo 2.000. Então, se eu tenho hoje 4 projetos a R$2.000, estou falando de um faturamento de R$8.000. Qual que vai ser o custo que eu vou ter? Vou puxar aqui o custo. Vai ser 2K. E o lucro de basicamente 6K. Que vai dar aí uma média de 80% de margem de lucro. Vocês vão ter basicamente 6.000 de lucro. Então, tipo assim, a conta acaba fechando. Isso sem contar que a gente já vendeu por 3.000, por 2.500, por 4.000, enfim. Mas inicialmente vocês podem começar cobrando 1.200, 1.300, R$1.500. Validou. Vocês viram que a vendedora de vocês começou a gerar resultado? Aumenta o ticket médio. Tá? Isso daí vai ser bem melhor, preservando justamente a margem de lucro de vocês. E outra coisa, essa margem de lucro é muito maior do que tu entregar tráfego. Por quê? Porque eu deleguei para a vendedora focar em converter os leads do comercial, ela vai cuidar de todo o processo. O processo é simples. Você só vai ficar acompanhando ela, basicamente. Mas toda a parte prática ali, ela que vai cuidar. Analista de CRM pleno, salário base 3.000. Analista de CRM sênior, salário base 4.000. Vinícius, como subir de cargo? Basicamente, batendo a meta 3 meses seguidos. Se ela conseguir bater a meta 3 meses seguidos, ela sobe de nível. Um exemplo prático. Vamos supor que vocês estão com analista de CRM que já está com 4 projetos. Se tu bota uma meta para ela, ó, eu quero que desses 4 projetos, os 4 estejam tendo ROI, estejam tendo ali retorno sobre investimento. Se os 4 projetos baterem a meta, isso daí é uma condição. Vocês podem criar a condição de vocês também. Se esses 4 baterem a meta por 3 meses seguidos, tu vai subir de nível. Porque ela já se provou que ela não é mais júnior, agora ela é pleno. E se ela sair de pleno para sênior, sobe mais uma vez. E por aí vai. Geralmente, você pode aumentar esse tempo de atribuição. Então, por exemplo, eu boto como base 3, por quê? Porque eu sou muito mais agressivo em relação a mostrar para o meu colaborador que o ambiente hoje da P3 é 100% meritocrático. Ou seja, quanto mais resultado ela gerar, mais rápido ela vai conseguir crescer. Vícios, mas conforme ela vai crescendo aqui, a minha margem de lucro vai cair. Mas aí que tá. Conforme o teu cliente ele vai tendo cada vez mais resultado de vendas,
precisa reajustar contrato. Então, pô, fechei um contrato de 2 mil por 3 meses. Passou 3 meses, o cliente dobrou o faturamento, triplicou o faturamento, enfim, começou a escalar as vendas, tu reajusta o valor do contrato dele e vai acompanhando. Então, em relação ao plano de crescimento, a gente segue nessa linha. Em relação a treinamento, voltando para cá, primeiro ponto, só para a gente recapitular. Metodologia começa validada, vocês precisam ter essa metodologia. Explicar sobre a cultura da empresa para deixar tudo muito bem alinhado. Assistam a aula de como entregar um treinamento de vendas, que vai ser muito importante. E o terceiro ponto que eu sempre faço é o seguinte. Depois da call de onboard, a colaboradora nova, por exemplo, analista de CRM, ela tem 2 dias úteis para começar o atendimento ativo. Então, tipo assim, fiz a call de onboard com o cliente hoje. Ela já conectou o WhatsApp. A gente tem 2 dias úteis ali para começar a converter os leads que vão chegar no WhatsApp. O que ela faz durante esses 2 dias úteis? Ela vai analisar o atendimento do cliente, ver o que precisa melhorar e criar um script ali com base na metodologia que você já tem para quando ela começar, ela já começar com o pé direito. Já começar da forma correta. Então, em relação ao treinamento, não tem muito segredo, tá? A gente tem um drive aqui, que eu vou liberar acesso para vocês depois aqui no final, na prática, aonde o que eu geralmente faço? A analista de CRM entrou, você pode enviar para ela. Aulas gravadas da implementação. Como assim? Vamos supor que o Dantas entregou hoje um treinamento de vendas para uma ótica. Primeiro ponto, se vocês querem escalar a agência de vocês, vocês precisam documentar processo. Porque você tem que visar, por exemplo, hoje eu estou com 2 colaboradores, 3 colaboradores. Quando você estiver com 10, 15, 20, eu já estou no ponto que eu vou ter que playbookar, eu vou ter que documentar detalhe por detalhe de todo o processo da P3. Hoje a gente tem sim de organização muito bem organizado, mas não está no detalhe ainda. Por quê? Porque a cada colaborador novo que entra, eu tenho que treinar ele novamente para ele entrar ali da forma correta, seguindo esse processo. Então, eu preciso deixar tudo gravado, tudo documentado, porque chega um colaborador novo, ele só vai assistir os materiais que eu vou mandar para ele e já foi. Então, você precisa enviar para ela aulas gravadas da implementação. O que você pode mandar para ela de aula gravada da implementação? Uma call de treinamento de vendas. Outro ponto, você pode gravar as calls de onboard. Entrou um cliente do plano vendedora. Você que vai conduzir essa call de onboard, porque tu tá treinando a pessoa ainda, ela vai acompanhar. Tu vai gravar essas calls. Quanto mais calls você faz e deixa gravado, mais material você vai ter para depois, quando chegarem novas vendedoras. Então, vocês vão gravar todas essas calls de onboard e vocês vão mandar para elas assistirem, para elas já se habituarem e entenderem como é que funciona. Último ponto que eu recomendo. Depois que ela assistirem as aulas gravadas, você pode pedir para ela criar um documento com os principais insights que ela teve do conteúdo gravado. Então, tu vai exercitar nela essa questão da análise crítica, dela ver a metodologia, entender como funciona e te passar feedback. Tipo assim, eu gostei disso, eu entendi aquilo, achei muito bom quando você falou disso, eu acho que a gente poderia melhorar isso. Enfim, trabalha essa proatividade e senso crítico. Então, ela entrou, manda para ela reuniões gravadas ali, treinamento de venda, esse call de onboard. Caso não tenha, ela vai participar das primeiras junto contigo, vocês vão gravar. Vocês podem gravar tanto no OBS quanto no Meet. E aí vocês vão documentando esse processo. Depois que ela assistir esse conteúdo, você vai pedir para ela criar um documentozinho ali e te passar os principais insights que ela teve daquele conteúdo gravado. E agora a gente vai para a parte do comercial. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, para vocês verem de forma prática como é que a gente vende ali um plano vendedor. Deixa eu puxar aqui a nossa proposta. Perfeito. Estão conseguindo ver minha tela? Sim, sim. Sim. Vamos lá.
Implementação vendedora de alta conversão. Vocês vão ver que o design é bem parecido com a de tráfego, mas vai mudar toda a copy. Sobre a P3 Company, somos uma assessoria de tráfego e vendas responsável por escalar o faturamento de centenas de clínicas de estética ao longo de mais de 3 anos. A nossa equipe é composta por profissionais dedicados, comprometidos e apaixonados pelo que move a nossa empresa, que é o seu resultado. Apresentação padrão, que vocês já conhecem. Empresas confiam na P3, então aqui eu trago cases de vendedoras, de clientes que a gente implementou o plano vendedora. Essa cliente aqui, dia 22 ao dia 29, vendeu 30 mil, com a vitória ativa no comercial dela. Outra cliente, Joana Kézia, da gringa, mesma coisa, vendeu 23 mil. Lidiana Funari, a vitória entrou no mesmo dia e já começou a aumentar o volume de agendamentos dela. O que é a implementação comercial? A implementação comercial é o produto ideal para você que está com dificuldade de aumentar a taxa de conversão do seu time comercial e acelerar as vendas da sua clínica, sem precisar gastar R$ 1 a mais em verba de tráfego. O que eu mostro para o meu cliente? Se a gente quer escalar o faturamento dele, aumentar o volume de vendas, a gente consegue fazer isso sem precisar aumentar R$ 1 de verba, a gente só precisa aumentar a taxa de conversão. A matemática é simples. Se a cada 10 pessoas que chegam no meu comercial, eu só consigo fechar 2 vendas, ticket médio de 1.000. Então eu fecho 2.000 em vendas, eu não preciso colocar mais 100 pessoas no tráfego. Eu preciso aumentar a quantidade de pessoas que eu vendo para esse público que já chegou. Então, se eu dobro a taxa de conversão, se eu saio de 2 para 4, vão chegar as mesmas 100 pessoas, só que ao invés de vender para 2, eu vou vender para 4, porque o meu comercial é profissional. É o comercial da XQC Ads. Então, eu vou sair de 2 para 4. Eu fecho 4 vendas, ticket médio de 1.000, eu fechei 4.000 em vendas. Então, eu consegui dobrar o meu volume de vendas e o meu faturamento, sem precisar mexer ali na verba de tráfego. Esse é o poder que tu vai ter para conseguir vender bastante plano vendedor. O que você alcançará na implementação comercial? Aumentar de uma vez por todas a conversão das vendas, metrificar o seu comercial para escalar as vendas com previsibilidade e transformar leads interessados em clientes reais. Como funciona de forma prática? A nossa vendedora vai ficar no comercial do cliente de segunda a sexta, em horário comercial, das 9 às 18. A gente vai enviar feedback semanal das vendas no grupo. Então, toda sexta-feira a gente vai mandar aquele mesmo esquema de relatório. Ó, nessa data aqui, de segunda a sexta, chegaram tantos leads, eu consegui fazer tantos agendamentos, vocês fecharam tantas vendas, o valor de vendas foi de tanto. Então, manda um feedback semanal na sexta de como é que foi o resultado de vendas da semana. A gente já vai trabalhar com o script de vendas validado, vamos fazer toda a parte ali de estruturação das vendas no WhatsApp e implementação de follow-ups, que a maior parte dos clientes não fazem follow-up e deixam muito dinheiro na mesa por não fazerem isso. A gente vai ter um grupo exclusivo no WhatsApp para concentrar ali toda a nossa comunicação e vamos ter ali reuniões mensais para alinhamento de novas estratégias. Ou seja, todo mês, senta com o cliente do plano vendedora e alinha. Pô, esse foi o resultado que a gente teve em março. A gente pode trabalhar com tal oferta, trabalhar assim no comercial para ter um resultado ainda melhor. E estratégia de caixa rápido. Essa estratégia aí ela é muito boa. Pode falar, Rodrigo. Você ia perguntar? Não, pode deixar. Eu falo. Beleza. Estratégia de caixa rápido. Essa estratégia aqui é basicamente disparo em massa. Como é que funciona? A gente pega, por exemplo, o WhatsApp Premium. Eu pego ali toda a base de leads que o meu cliente já captou durante todo o tempo dele. Então, sei lá, eu tenho um cliente que tem uma base de 2.000 leads. Eu vou pegar essa base de 2.000 leads e vou reativar esses leads. Porque esses leads que chegaram, em algum momento, tiveram um mínimo de interesse no serviço ou no produto ali que está sendo vendido. Beleza. Quando eu pegar essa base de leads, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma copy primeiro, uma copy muito chamativa, e vou criar uma oferta irresistível com gatilho de escassez. Como assim? Eu vou trazer para o mercado de estética. Então, por exemplo, eu vou lançar um Botox Day, onde eu vou ter condições exclusivas para a aplicação de Botox, vai ficar muito mais barato, mas só vai ter acesso ao Botox Day quem participar naqueles dias específicos. Então, por exemplo, vai ter um Botox Day agora nos dias 11 e 12 de abril. Aí eu vou criar o card ali do Botox Day, vou botar limite de vagas, vai ser só no dia 11 e 12 de abril, somente 10 vagas. Condições imperdíveis para aplicação de Botox. Crio o card, crio o script,
faço um disparo em massa para essa base de leads do meu cliente. Se o meu cliente ele converte 10% de toda dessa base de leads aí do disparo, eu estou falando que a gente consegue fechar ali 200 vendas. Se a gente puxar para o cenário pessimista ali, o cenário bem ruim, e a gente converte 1%, estou falando a gente fechar 20 vendas. O ticket médio do Botox, por exemplo, geralmente é R$1.000, R$1.200, R$1.500. Se de 1.500 a gente bota ali para R$800 e a gente falar de 20 vendas a 800, eu estou falando aí de 16 mil de faturamento. E isso é uma estratégia de caixa rápida. Ou seja, eu criei uma estratégia de vendas que eu não preciso gastar R$1 de verba em tráfego. Em nenhum momento eu falei sobre tráfego pago. Eu estou falando de eu vender para a base de leads que já chegou na mão do meu cliente e ele não sabe trabalhar. Então, eu vou trazer essa inteligência para o projeto dele. Qual que é o meu custo para entregar isso? O meu custo vai ser a ferramenta. Eu estou pagando R$80 no WhatsApp Premium para fazer o disparo em massa. Somente. E aí depois eu venho com aquela velha e matadora pergunta. Me diz uma coisa, fulano, nosso trabalho ele fez sentido para o teu negócio? Era isso que você estava procurando? Pô, que bacana. E me diz outra coisa, de tudo que eu te apresentei aqui, o que tu mais gostou? O que tu acha que ele vai fazer um baita de um diferencial dentro do teu projeto? Começa a falar. E aí eu venho para o pitch. Lembrando que, não sei se vocês perceberam, primeiro ponto, essa proposta ela é muito enxuta, a proposta de tráfego é muito maior. Por que ela é mais enxuta? Porque o cliente que ele vem do anúncio, ele já está procurando plano vendedora, a dor dele é muito latente. Eu tenho demanda, mas eu preciso vender mais. Preciso converter a minha demanda, o meu comércio é ruim. Então, tipo assim, eu não preciso agregar muito valor na minha oferta. Fora que, como o comércio é uma dor muito latente, ou seja, todo mundo quer vender mais, então toda a cópia aqui, toda a narrativa de vendas, ela já foi muito tocando ali na dor latente do cliente e brilhando os olhos dele. E aí depois eu venho para o pitch de vendas. Então, por exemplo, hoje eu desenho aqui 3 pacotes: o Start, o Premium e o Black. Geralmente o cliente sempre vai fechar o Premium, tá? Vamos lá. O Start, o que está incluso? Conversão das vendas em horário comercial, feedback semanal das vendas no grupo, script de vendas validado, estruturação das vendas no WhatsApp e implementação de follow-ups. Além disso, a gente também vai ter reuniões mensais para alinhamento de novas estratégias. Valor, R$1.500 mensal. Esse daqui é o plano é só para o WhatsApp. No Premium, que geralmente é mais vendido, no valor de R$2.000, o que está incluso? Tudo que eu falei no Start, mas além disso, a gente vai dar um treinamento comercial para a tua equipe de vendas, para a tua secretária. Ou seja, sempre que chegar uma pessoa nova no teu comercial, a gente vai passar um treinamento de vendas para ela. E além disso, também a gente vai fazer o disparo em massa pelo WhatsApp Premium, que é basicamente a estratégia de caixa rápido. Por que para ele vale a pena? Porque quando eu trouxe esse exemplo para ele, falei, pô, se a gente pega 2.000 leads, faz o disparo, converte 1%, 20 vendas, ticket médio de R$800, 16 mil de vendas, sem gastar R$1 de verba em tráfego, brilhou os olhos dele. E a diferença de um plano para o outro é R$500. Então ele seria muito burro se ele pegasse o Start ao invés do Premium por R$500 e não ter acesso ao disparo em massa. Não ter acesso a ter um potencial ali de fechar pelo menos 16 mil em vendas. Então o Premium é muito chamativo. E por último, a gente vem com o Black. Além de tudo que vai ter no Start e no Premium, a gente também faz ali a implementação e otimização do CRM. Então a gente vai transformar o comercial do cliente em um CRM. E a gente também vai fazer a conversão dos leads que vão chegar no direct do Instagram do cliente, no valor de 3 mil mensal. Então, o que vai mudar de um para o outro é basicamente R$1.000, só que além disso ele vai ter acesso a um CRM. Ele vai conseguir acompanhar ali em tempo real toda a parte da gestão dos leads, em que fase está cada um, como é que está a conversão em cada etapa do funil e por aí vai. Esse CRM vocês conseguem criar direto no WhatsApp Premium, tá? E é basicamente isso. Daqui a gente segue para o contrato. Eu vou liberar para vocês também nesse material reuniões de vendas gravadas, tanto minha quanto do João, da gente vendendo plano vendedora, colocando ali em prática. Como a gente está com uma demanda muito boa e a gente está tendo bons resultados, o que eu vou fazer a médio e longo prazo? Deixa eu ver se consigo parar de compartilhar aqui. A gente vai fortalecer cada vez mais nossos resultados. E o que eu vou fazer? Eu vou criar uma projeção de período de contrato. Então, por exemplo, eu vou dar uma meta de vendas para o cliente. E se a gente bater essa meta, por exemplo, vamos supor que eu estou no Premium. Se eu bater a meta, ele vai pagar 2 mil mensal. Sei lá, a nossa meta é vender 30 mil. Se a gente bater a meta de vendas,
No próximo mês, a gente vai reajustar o valor para 3 mil, 4 mil, o mesmo plano. Então, a médio e longo prazo, eu estou pensando da gente também, eu trazer no comercial para essa galera um período de contrato mais agressivo. Pô, beleza, primeiro mês é para testar. Esse plano aqui vocês vão vender um mês só, primeiro mês, porque o cliente nunca teve essa experiência antes. Então, o cliente ele precisa ver na prática como é que vai ser o resultado para depois inovar. Então, primeiro mês, faz um mês só, passa o contrato para o cliente, assinou o contrato, começa. Primeiro mês, teve um bom resultado, bateu meta, a gente reajusta o valor, pode aumentar ali para 2.500, 3 mil e por aí vai. Então, tem margem para isso. Pô, se eu coloquei 30 mil no bolso do meu cliente, 20 mil no bolso do meu cliente, ele pagou só 2 mil, se eu botar 500 reais a mais, não vai mudar em nada na vida dele. Vai deixar ele mais pobre. Muito pelo contrário, a gente vai conseguir trabalhar ainda melhor e ter resultados ainda melhores. Outro ponto que vocês podem perguntar, Vinícius, a gente não tem ainda esses cases. Como é que a gente constrói cases? Primeiro ponto, faz que nem eu fiz no começo. Pega a base de clientes de vocês e façam o seguinte, tá? Vamos supor que vocês têm, sei lá, 10 clientes. Pega uns 3, 4 projetos bons, no máximo 3 ou 4. E vocês vão apresentar o plano vendedora para eles, como é que funciona tudo mais. Ó, o valor é esse. Aí vamos fazer o seguinte. A gente vai começar todo o trabalho hoje, agora em abril. No final do mês, a gente vai ver como é que foram os resultados da nossa vendedora no seu comercial. Até porque vocês sabem o seguinte, se vocês pegarem uma pessoa do time de vocês e botar no comercial, vocês vão vender muito mais. Porque o comercial do cliente é muito ruim. Então, qualquer besteirinha a mais que a tua vendedora vai fazer, vai aumentar o volume de vendas dele. Não tem erro. E aí, beleza, você faz o seguinte, ó. Minha proposta é essa. A gente vai começar hoje no teu projeto, eu vou colocar uma vendedora do meu time no teu comercial. E depois de 30 dias, se a gente conseguir aumentar o teu volume de vendas, a gente fecha o plano da vendedora para a gente ter resultados cada vez melhores a médio e longo prazo. Então, tipo assim, o cliente só paga depois de 30 dias. Por que isso é bom? Porque você vai construir cases. E aí tu vai ter um case, 2 cases, 3 cases, e por aí vai. Esses cases aqui, tudo que a gente pagou antes, tá? Eu não fiz esse formato não, porque eu sou muito bom em persuasão, então o cliente já compra a ideia de primeira. Esses cases foram construídos só para vocês terem ideia, esses cases foram construídos no primeiro mês. O primeiro mês da Joana Cash a gente vendeu muito. O primeiro mês dessa Lidiana aqui a gente vendeu muito. O primeiro mês da Clínica Virtuosa a gente vendeu muito. No primeiro mês o cliente já tem resultado de vendas. E qualquer coisinha a mais que tu faça em relação ao que ele já tem lá no comercial dele, vai aumentar o volume de vendas, não tem erro. Só não vai aumentar se, tipo assim, se o tráfego que tu tá gerando tá trazendo muito lead desqualificado. Aí não tem pra onde correr, aí tu precisa melhorar no tráfego. Mas tem um comercial seu no comercial do cliente, é certo que ele vai conseguir aumentar o volume de vendas dele. Vou compartilhar a tela com vocês aqui. Outro ponto que vocês vão me ver apresentando, tá? Eu sempre gosto de passar com o cliente, principalmente antes do pitch de vendas, aquela planilha de projeção que você já conhece. Que é essa daqui. Rapaziada, lembrando o seguinte, vocês vão ver também, tá? Mas nessa reunião comercial do plano vendedora, mesmo formato, a gente faz o diagnóstico e depois vai apresentar a proposta. Até para entender melhor, tipo assim, se o cliente já tem uma agência de tráfego, quanto que ele investe em tráfego, qual que é o volume de leads que vai chegar ali por dia para ele. Então, vocês têm que ter essa noção para entender como é que seria a aplicação prática da vendedora dentro do projeto do cliente. Nessa planilha de projeção, eu já chego para ele e pergunto, vem cá, fulana, a cada 10 pessoas que chegam no WhatsApp, quantas vendas você consegue fechar? Aí a gente consegue fechar uma venda. Aí, beleza. Pega a galera de estética. Quanto você tem uma agência de tráfego hoje, né? Perfeito. Me diz uma coisa, quanto vocês pagam em média hoje no lead? Ah, a gente está pagando R$10 no lead. Beleza. Tá investindo quanto? Tô investindo 2 mil. Então, já vou simulando aqui com ele. Deixa eu dar um zoom aqui. Fica melhor para vocês. Ah, estamos investindo 2 mil, pagando R$10 por lead. Beleza. Tá chegando uma média ali de 200 leads por mês no teu WhatsApp. Tua taxa de conversão, então, tá na média de 10%. Ou seja, a cada 200 pessoas que chegam, vocês conseguem fechar 20 vendas. Ah, e qual que tá sendo o ticket médio? Ah, tá R$800. Beleza. Então, tá vendendo aí 16 mil de vendas todo mês. Só que você sabe que tem potencial para vender muito mais, porque, pô, chegaram 200 leads. E aí, eu tenho 2 sacadas muito boas com essa planilha. Primeira pergunta que eu faço, um bom vendedor, ele ganha fazendo as perguntas certas. Dantas, você concorda com... Aí tu pode ligar o áudio, Dantas. Dantas, tu concorda comigo que hoje, que tu tá convertendo uma média de 10% da tua base de leads.
Concorda comigo que tem outros 90% de pessoas que você não está vendendo? Sim, concordo. Então, quer dizer que no teu comercial hoje tem 90% das pessoas que você paga ali no tráfego e você não está vendendo para elas, né? Isso. Concorda comigo que está deixando muito dinheiro na mesa? Cara, muito mesmo. Por não Verdade. estar pagando, por estar convertendo somente 10%. Perfeito. Dantas, me diz uma coisa. Tu acredita hoje, por exemplo, a gente com a nossa vendedora, a gente conseguiria aumentar pelo menos ali 10% a mais da taxa de conversão? Cara, no caso de 10, eu passaria a. Não, Ah, claro, faz todo sentido. Faz todo sentido, cara. acho que é possível aumentar pelo menos, no mínimo, 10% a mais. Pô, ia aumentar muito o meu faturamento, ia ser uma benção isso aí. Perfeito. Agora imagina o seguinte, Nanda, de forma prática, tá? Eu não vou mexer no investimento em tráfego. A gente vai continuar investindo os mesmos 2 mil. Só que ao invés de converter 10%, vamos focar em converter 20%. Então, eu tenho uma ideia, você vai perceber o seguinte. Se com 10% a gente está vendendo 16 mil, se a gente converte 20% dos 200 leads que chegaram, a gente vai dobrar o volume de vendas. Então, a gente vai vender ali para 40 pessoas, onde que estima de R$800. A gente vai sair de 16 mil para 32 mil de faturamento. Ou seja, a gente vai conseguir vender para mais de 16 mil ali, aumentar o volume de vendas para mais de 16 mil, sem precisar aumentar R$1 de verba mais em tráfego, somente aumentando ali, ajustando o processo comercial e aumentando a taxa de conversão. Faz sentido para você hoje? Faz muito sentido, cara. Onde é que eu assino? Você vê que é irrecusável? Mano, o cara só não aceita se ele for burro. Ou se, tipo assim, ele não tiver dinheiro nenhum. Entende? Então, essa planilha aqui é só para trazer de forma visual o quanto de dinheiro o teu cliente está deixando na mesa, porque ele não está convertendo mais. Às vezes, tipo assim, uma coisa é eu estar te falando aqui, outra coisa é eu te falar e eu te mostrar com dados. Contra dados não há argumentos. Os dados, eles vão sempre embasar todo tipo de argumento que a gente trouxer, principalmente na parte de vendas. Então, eu estou mostrando para ele aqui de forma prática que se a gente aumenta a taxa, se a gente aumentar 5% aqui, olha só, Dantas. Deixa eu botar aqui em porcentagem. Isso aqui já ficou real. Vou botar nesse aqui. Pronto. Se a gente aumentar só 5%, Dantas, a gente vai sair de 16 mil para 24. Ou seja, eu vou aumentar 8 mil do faturamento. Qualquer valor abaixo de 8 mil, de 16 mil, tá barato para ela. Porque ela não pegaria esse dinheiro se não aumentasse a taxa de conversão. Ela não teria acesso. É isso. E no caso, ele não vai onerar essa parte do orçamento e investimento de tráfego, né? Isso só vai ter um comercial mais qualificado. E hoje, acredito eu que independente de agência nichada ou não, um dos grandes vilões aí do churn é justamente o cara não ter o time comercial e não admitir, né, que o time comercial não está capacitado para poder converter, né, os atendimentos de forma online, cara. Vender presencial é totalmente diferente do que vender pelo WhatsApp. As pessoas elas precisam entender isso. E hoje, pelo menos no meu nicho, eu vejo que existe ainda essa resistência da tecnologia, né? Até porque a maioria dos donos de ótica, cara, são pessoas de idade, pessoas mais antigas que têm 20, 25, 30 anos de mercado e estão entrando agora nesse mundo digital, né? Para você ter ideia, hoje eu fiz uma reunião com a filha de dono de ótica que já tem mais de 20 anos ótica e mês passado que eles começaram tipo, colocou a ótica deles no Google Meu Negócio, mano. Mês passado. Então, você vê assim que é uma parada surreal. Eu não acreditei quando ela falou comigo, mano. Foi até a reunião que eu publiquei no Instagram. Eu fiquei assim, sério, mês passado ela já. Mês passado que minha mãe aceitou que eu, né, procurasse alguém para colocar no Google meu negócio, pereri, parará. E assim, mais de 20 anos de ótica, velho. Então você vê que, tipo, se o posicionamento na internet não tá dos melhores, imagina o atendimento, como é que vai ser. Pior ainda. Até porque a dinâmica de venda é totalmente diferente. Tem que ter script, tem que ter processo de acompanhamento, tem que ter planilha para metrificar resultado, tem que ter follow-up, tem que ter estrutura de WhatsApp, porque o WhatsApp é onde vai chegar o maior volume de leads. Tem que saber trabalhar, tem que ter estratégia. E quem tem isso é a gente, não eles. Por isso que eles pagam a gente. E conforme vocês vão pegando confiança, vocês vão cobrar cada vez mais caro por isso. Isso daqui, rapaziada, é inteligência comercial, tá? Inteligência comercial é caro pra caramba. A médio e longo prazo, a ideia é aumentar o ticket médio. E outra coisa, você falou dos empresários, beleza, empresário antigo, raizão, que ainda está se adaptando ao digital,
Se tem uma coisa que ele respeita, são números, são dados. Tu mostra essa planilha aqui para ele, não tem como ele discutir. Tu vai chegar para ele e falar, ó, eu gerei aqui para ti 200 leads. O teu comercial vendeu para 10, um exemplo. Então, o teu comercial converteu aqui 5%. Vendeu para 10. Teu ticket médio é 800, tu vendeu só 8.000. Tua taxa de conversão tá essa, irmão. Tá 5%. Com a minha vendedora, eu te garanto que a gente vai aumentar pelo menos 10%. Então, sair de 5 para 15, a gente vai sair de 8.000 de vendas para 24. Porque a minha vendedora tem processo comercial, tem metodologia validada, tem script, sabe fazer follow-up, sabe metrificar processo. Tu quer sair de 8 para 24? Ganhou o cara. Independente se ele já está muito tempo no digital ou se ele começou ontem. Contra dados, não há argumentos. Então, essa planilha vai ser muito importante justamente para vocês embasarem os argumentos de vocês. Dúvidas sim. até aqui? Não, tá super dinâmico, super explicativo isso aí. Então, vou Eu liberar só aqui para ia vocês. perguntar a você, Vinícius, se botasse mini chat no Instagram, seria bom também? O script? Mano, eu nunca testei, tá? Eu nunca testei a questão de automatizar o atendimento. Porque se tem uma coisa que eu tenho certeza é o seguinte: a taxa de conversão vai ser maior do que o contato humanizado. O que eu acho legal de automação é, tipo assim, a primeira mensagem. Porque, pô, ninguém vai estar online 24 horas. Mas a primeira mensagem é importante, só que o contato humanizado ali, principalmente, por exemplo, pro meu nicho, que é estética, ele conta muito mais e a conversão acaba sendo muito maior. Que tem uma cliente minha que é de roupa, que é de São Paulo, tá complicado. Já passei as aulas de treinamento com o comercial dela. Então, o pessoal lá continua errando ainda, o Instagram tá uma bagunça. Mano, coloca uma Acredito que vendedora. A gente tem 3 lojas de roupas que a gente está como vendedora, uma vendedora ativa, e as 3 estão pipocando de vender. porque a mulher lá tá dando conta, não. Ainda por cima nem responde, pessoal. Tipo, pessoal, 2, 3 dias para responder. Loja de roupa é assim, até porque o volume de leads é muito alto. Pega uma vendedora, inclusive, só pra vocês terem ideia, tá um insight muito bom. Uma SDR pode ser uma vendedora, tá? Só que ao invés de fazer prospecção ativa, ele vai estar lá vendendo para quem chegar, pô. O que é mais importante? Entender a metodologia de vendas, ter um script e ficar disponível. Precisa ter disponibilidade para ficar de 8 às 18, converter 9 às 18, convertendo todos os leads que vão chegar no WhatsApp. Ô, Vini, deixa eu te perguntar, cara, por exemplo, para quem não tem caixa, como é que o cara implementaria isso? Porque, por exemplo, hoje para você ter uma analista de CRM, baseado nos valores que você colocou aí, o cara tem que desembolsar, né, mediante a isso, dois contos, mas vamos lá, se negociar 1.500 para o cara tocar 4 projetos. Aí, no caso, é uma parada, no meu caso, algo que, tipo, hoje é fora da minha realidade. Como é que eu O que eu negociar? faria? No teu caso, em qualquer caso, tá? Eu comecei fazendo o seguinte: eu comecei pagando R$ 500 por projeto que ela pegasse. Sabe isso de tráfego, quando você vai falar, ó, vou te pagar R$ 200 por conta? Paga por projeto, pô. Entendi. Agora, o osso é achar, né? Irmão, uma SDR pode ser uma vendedora. Uma pessoa do seu ciclo social que tem perfil de vendedora pode ser uma vendedora que quer trabalhar de casa. Peguei uma vendedora agora que ela tem um filho. Inclusive, ela é da minha igreja, tá? Pra tu ter ideia. Ela tem um filho. Ela tava de licença maternidade. Tipo assim, tava precisando voltar pro trabalho, porque ela trabalha com venda, só que é presencial em Lauro de Freitas. E, tipo assim, o marido dela não queria que ela voltasse a trabalhar presencial por causa do filho. Não queria deixar na creche, o guri muito novinho. Queria um trabalho que ela conseguisse trabalhar de casa. Aí eu tô no período de ter muita demanda e principalmente eu tava no nível, tipo assim, eu tava com 4 clientes esperando para eu contratar a vendedora. Eu contratei 3 vendedores de uma vez só. Então, tipo assim, tem muito mais demanda, o buraco é muito mais embaixo do que vocês acreditam. E aí, pronto, coloquei ela, mesmo processo que eu tô passando para vocês. Treinei, mostrei a metodologia, mostrei a gravação. E ela tá sendo mais 10 que mais tá se destacando. Ela é da minha Top. igreja, pô. Ela precisava de um trabalho fixo. Então, tipo assim, os 2.000 dá uma segurança. Ela precisava trabalhar de casa e ela tem disponibilidade de horário. E ela tem experiência com vendas De também. bola. O mesmo processo que tu faz para achar uma SDR, tu vai achar uma vendedora, pô. E para quem tá começando, faz por projeto. Mostra o potencial que tem de crescimento.
E cada vendedor vai pegar uma média de 4 projetos, eu já testei. Se passar disso, vai ficar muito, muito lead, muito WhatsApp e vai perder qualidade na venda. O que foi que eu fiz, Vini? Eu chamei de volta o cara que era SDR, estava trabalhando comigo, mas aí saiu, né, que eu tive que passar por um processo de reestruturação. Eu chamei ele de novo esse mês. Ele voltou. E eu coloquei ele como analista de CRM. Mas como é que ele está trabalhando? Ele basicamente está acompanhando todos os atendimentos, né, dos parceiros. Eu consegui, graças ao bom Deus, aquele que eu falei com você da Chili Beans, que faltava e tal. Fechei com o pessoal da Chili Beans, que é. Fechou quanto? Fechei 1.500. Boa. 1.500, né? E aí, com cláusula, né, de tipo, tiver produtividade, a gente sobe para 3. Já basicamente com tudo, né? Enfim. E aí eu também fechei semana passada, antes do feriado que teve, né? Semana Santa, fechei com a ótica lá do Rio de Janeiro, do interior do Rio de Janeiro, em Santíssimo. Aí o que é que acontece? Eu saí, graças a Deus, né? Voltei tipo, a 4 clientes agora. Aí o que é que eu tô fazendo? Eu pedi para ele analisar o atendimento desses clientes, desses parceiros, né? E assim, ele tá me, tipo, pô, mano, follow-up, atendimento, tá demorando de dar retorno, o cara me passou tudo, saca de todo mundo. E ele tá expondo nos grupos, tipo, de forma, né, de pontuar, de feedback mesmo. A gente colocou de segunda, quarta e sexta. Aí ele já começou na segunda. O cara começou comigo na quinta, na segunda já tinha um relatório, já passou para todos os clientes e tal. E os clientes deles já estão preocupados, né? Me perguntando, porra, e aí, como é que a gente resolve e tal, que não sei o que, pererê. E aí isso já tá sendo um gancho, mano, para eu jogar o plano vendedora, entendeu? Tanto é que eu já tô com o material basicamente todo pronto para fazer essa apresentação, mas assim, eu acho que no modelo que você apresentou aí agora vai ser melhor. Tanto é que eu vou fazer toda essa reestruturação para poder apresentar, entendeu? Cobra no mínimo 1.500. Isso, aí eu tava Mostra a de projeção para eles, ô Dantas. Mostra o quanto que eles estão perdendo porque a conversão tá baixa e qual que é o potencial que eles podem ter com o vendedor ativo. entendi. Não, a jogada é toda essa, velho. E tipo assim, tá despertando mesmo nessa parada dos parceiros de dizer assim, pô, é meu time que não tá convertendo, entende? Aí eu tô tirando essa responsa de cima de mim, né? Que no caso sempre é do tráfego. Mas aí que tá, tu tá tirando essa responsa, que é o que a maior parte do mercado faz. Só que tu vai tirar a responsa e tu vai entregar uma solução. Tu vai entregar, não, tu vai vender uma solução, na verdade. Vou vender a solução. Aí a minha ideia era basicamente essa, né? Qual foi meu pensamento de tipo, de ancorar o valor em 1.500 e para eles, os parceiros, só para tipo levantar caixa, eu estaria no primeiro mês fazendo um 50% off, sairia 750 no primeiro mês. E no segundo mês, o cliente dando continuidade, aí ele começaria com 1.500, até porque basicamente o faturamento dele já teria tido algum acréscimo. O que é que você acha? Você acha viável? No mínimo 1.000 reais. Até porque tu vai ter o custo com o cara, né, pô? Tu vende a 750 e paga o cara 500 reais, 300 reais que seja, por mês, tua margem de lucro vai ser quase nada. Sim, sim, sim. Eu tava mais no pensamento mesmo de levantar caixa para poder investir em tráfego, entende? Mas Mas olhando. faz o seguinte, o primeiro tu faz 750, o segundo vai para 1.000. Vai subindo conforme tu vai pegando confiança na venda. Tu não pode cobrar 750 para todo mundo, pô. O projeto vai falar, ó, a gente vai pegar esse projeto aqui, vai ser 750, mas é para validar e virar um case. Virei um case, vou mostrar o fulano, olha esse resultado aqui, e vou cobrar 1.000. Aí eu vou ter dois cases, o de 1.000 e o de 750. Aí eu vou mostrar para outro, ó, fulano, olha esses dois resultados aqui, vou cobrar 1.500. Sacou? Conforme vocês vão pegando confiança em resultado e na entrega, vocês vão aumentando o ticket médio. Mas apresenta os 3 planos, ô Dantas. Não, beleza. Eu vou modelar com esse material que você mandou aí, cara, tá 10 vezes melhor do que o meu, mas eu vou fazer isso. E a ideia de trazer o moleque como CRM, né, analista de CRM, era justamente isso, porque eu via que, né, eu estava acompanhando alguns atendimentos e eu via muitas oportunidades perdidas. E aí, obviamente, você sempre sabe que sobra para quem faz o tráfego, né? Sempre. É show. Valeu, Vini, pela orientação aí. Bora. Tá, vamos lá.
Em relação à parte da entrega, é padrão, tá? Não tem muito segredo, não. Vou colocar aqui. O que você vai apresentar para o cliente é literalmente tudo que você vai entregar, de forma prática. Deixa eu aumentar aqui. Conversão das vendas de segunda a sexta, das 9 às 18, horário comercial. Feedback semanal das vendas no grupo. Script de vendas validado, que é o que o vendedor, a vendedora vai usar. Estruturação das vendas no WhatsApp, implementação de follow-ups. Grupo exclusivo no WhatsApp. E reuniões mensais para alinhamento de novas estratégias. Basicamente, isso daqui, bem feito, feijão com arroz, que vai fazer com que o cliente consiga escalar ainda mais o volume de vendas dele. E na prática, tá? Nesse ponto aqui em relação à prática, eu vou colocar aqui para vocês treinamento de vendas, o link do treinamento de vendas, tá aqui materiais, para vocês assistirem, tá? E aí já é dever de casa de vocês. Treinamento de vendas, call de onboard, vou botar aqui também o link da proposta comercial. E só para a gente fechar aqui, planilha de leads, tá? Mostrar para vocês qual que é a planilha de leads que a gente usa hoje, que o próprio vendedor vai atualizando. Vini, você falou de planilha de leads, você já ouviu falar do Tintim, que é um aplicativo que consegue acompanhar a conversão dos leads que chegam pelo WhatsApp? Já, mas nunca usei. A proposta é interessante, eu também não tive a oportunidade ainda não. A proposta realmente é bastante interessante, porque ele consegue acompanhar desde a chegada à saída do lead. E aí você consegue mensurar em números. Deve falar porque conecta direto com o gerenciador, né? Isso aí. Ó. Controle de pacientes, por exemplo, ó. Nessa planilha aqui eu tenho a data que o lead chegou, o nome do lead, se agendou, se não agendou, onde que veio, se foi tráfego direto, indireto, qual que foi o procedimento, o motivo da perda, então, lead frio, localização. E aqui também eu tenho o processo de follow-up. Geralmente a gente faz 4 follow-ups. Então, follow-up 1, coloco a data, follow-up 2, coloco a data, follow-up 3, coloco a data, follow-up 4, eu coloco a data do follow-up, e depois eu coloco, ó, se agendou e se fechou o procedimento ou não. Então, é uma planilha muito simples, mas que eu vou alimentando ela constantemente. Aqui, por exemplo, eu posso entender os principais motivos de perda do lead, eu posso entender de qual fonte o lead está mais chegando, tráfego direto, indireto, indicação. Aqui eu posso colocar o procedimento que a galera mais está procurando. E aqui eu tenho o processo de follow-up, que 90% das empresas não seguem. Depois eu boto, por exemplo, ó, esse lead aqui, ele já fechou no primeiro follow-up. Ele já agendou e fechou. Então, eu consigo saber aqui em qual nível de follow-up os leads estão mais fechando o procedimento, o produto, enfim. Ou seja, essa planilha aqui já mostra um nível de profissionalismo e de controle de dados ainda maior que vocês têm em relação ao comercial dele. E vocês conseguem mostrar também como parte da metodologia de vocês. Vocês só vão adaptar aqui para o nicho de vocês, mudar os nomes ali, as nomenclaturas e tudo mais. Mas é isso aí. É isso. Forma prática, tá? Próximos passos, para a gente já trazer aplicabilidade para esse conteúdo. Vocês vão mapear aí. Mapeiem, tá? Mapear os principais clientes que o comercial está ruim. Depois você vai chamar esses clientes para uma call. Conscientizar do problema e apresentar a proposta. Se o cliente já tiver grana para investir, beleza, bota ele para pagar na hora. Se ele não tiver, acreditamos tanto no nosso método, na nossa implementação, que você só paga depois de 30 dias. Caso tenha aumentado as suas vendas.
Pronto. Só que, tipo assim, isso daqui eu só vou fazer, sei lá, para um só, inclusive. Somente um cliente. Por quê? Porque, pô, se eu fizer isso para todo mundo, é graça. Eu tô trabalhando, enfim. Eu não. É muito agressivo, mas, tipo assim, é só para tu pegar case. Tu pegou um case e já foi. Basicamente isso. Então, já mapeia aí quem são os principais clientes que vocês têm que o comercial tá ruim. Chama esses clientes para uma call, conscientiza do problema, apresenta a proposta. Se o cliente não tiver grana para pagar na hora, faz a condição dos 30 dias. Mas somente para um cliente. Vai pegar ele como case. Virou case, tu vai acrescentar na proposta, tu vai vender para o próximo. Virou case, acrescenta na proposta, vai para o próximo. E por aí vai. Fechou, rapaziada. Dúvidas até aqui? Show de bola, velho. Show de bola. Agora sim, a aula completa de plano vendedora para vocês começarem a implementar. Vou liberar o material dentro desse mapa mental. No próprio mapa mental eu libero para vocês o link depois e a gente também já atualiza na plataforma. Fechou? Bom. Para a gravação aqui. Agora sim.